Boa noite, senhores telespectadores. Sejam bem-vindos ao Espaço Entrevista aqui na EFP-TV. O convidado de hoje é diplomado pelo Conservatório Nacional de Música, integrou, entre outras, a Orquestra da Calouste Gulbenkian, a Orquestra Metropolitana de Lisboa. Nasceu numa família de músicos. O seu avô pertenceu à Orquestra Sinfónica do Porto e o seu pai à Orquestra Calouste Gulbenkian durante cerca de 40 anos. Nuno revelou talento para a música com apenas 3 anos e aos 5 anos já tocava violino. Tocou com os Entre Aspas, Rodrigo Leão, Monspel, UHF, Paulo Bragança, Santos e Pecadores, Carlinhos Brown, GNR... GNR, Ivete Sangalo, Blind Zero, entre muitos outros. Foi membro dos Quinta do Bill e membro fundador de projetos como Os Corvos e vou passar a dar as boas-vindas a Nuno Flores. Olá Nuno, seja bem-vindo. Muito obrigado, desde já agradeço este convite, é uma honra estar aqui na vossa TV, Rádio e Televisão FP, de Toronto, Canadá, e dou um grande alô, cumprimentos lá em casa a todos vocês que nos estão a ver. Oh Nuno, explique-me lá como é que se começa a tocar violino com 5 anos, que me parece um instrumento musical que exige alguma maturidade e nunca mais o largou, na verdade, não é? Como é que isso aconteceu? Sim, no fundo, uma pessoa raramente com 5 anos, nós somos... Pronto, uma criança com 5 anos raramente pede aos pais eu quero um violino, porque com 5 anos ainda não temos bem consciência de como as coisas são. Neste caso, vindo de uma família de músicos, o meu pai perguntou que instrumento eu queria tocar, tal e qual como perguntou à minha irmã também. A minha irmã escolheu o piano e eu escolhi o violino, talvez por ser pequenino. E começou logo a mostrar que realmente tinha dom para tocar violino e naturalmente também, porque como já referiu e como eu disse na apresentação, vindo de uma família de músicos, se calhar esse dom acaba por ser uma coisa natural, que nasce e se desenvolve à sua volta. Sim, a minha mãe estudou canto lírico e estava sempre a cantar lá em casa. Por isso, desde muito cedo convivi com música. O meu pai estudava contrabaixo, quando se apresentava a solo, estudava, e era no meu quarto que ele estudava logo pela manhã, não me deixava dormir. Eu lembro-me de querer dormir ao domingo de manhãzinha e ele a tocar. E pronto, entretanto cresci, chegámos a tocar uns duetos lá no quarto, era giro, sempre que eu tinha alguma dificuldade. É engraçado pedir ajuda ao pai no solfejo, quando eu precisava de solfejar alguma passagem mais difícil, ou quando tinha dúvidas nas aulas de conservatório. Pronto, era o meu pai que eu pedia para me esclarecer essas dúvidas. O Nuno, para além de se considerar um músico clássico, é também um violinista contemporâneo, em que inclusivamente tem tocado com alguns dos DJs mais famosos de Portugal, como o DJ Vibe, Pete Dazuk e Luís Leite, por exemplo. Como é que o violino se integra tão maravilhosamente bem num tipo de música que parece que está a anos-luz uma da outra e, no fundo, quando se juntam, há um resultado tão interessante, tão fantástico? Sim, isto é assim, foi tudo uma aprendizagem. Pronto, eu comecei no clássico, no conservatório, e depois mais tarde eu fui aluno do professor Aníbal Lima e terminei o curso de violino na Escola Superior de Música de Lisboa.
Paralelamente, comecei a estudar viola d'arco com o professor Fernando Afonso, também no Conservatório de Lisboa, e mais tarde fiz o curso superior de viola d'arco, que também se chama Violeta, na Academia Superior de Orquestra da Orquestra Metropolitana. Na altura foi com o diretor, era o maestro Miguel Graça Moura. Éramos só 5 alunos que inaugurámos, foi no primeiro ano em que a Escola Superior de Orquestra da Metropolitana. Entretanto, a passagem daí para os DJs é um longo percurso, ficávamos aqui a tarde toda a conversar, mas sintetizando, pronto, eu respondi a um anúncio que estava no conservatório, onde precisavam de um violinista. Esse grupo era os Quinta do Bill, que foi um grupo ao qual eu pertenci cerca de 16, 17 anos. E com quem veio a Toronto, que já me disse antes desta entrevista. Exatamente, foi muito engraçado. Estivemos no Wonderland, no Dia de Portugal, onde já o palco do Wonderland esteve presente o Bob Seger. Eu lembro-me deles falarem, neste preciso palco onde vocês vão atuar, esteve aqui o Bob Seger. Isto para nós era uma grande honra, pisar o mesmo palco que o Bob Seger. E estavam muitas pessoas, muitos portugueses, foi muito interessante. Eu comprei umas guitarras, comprei uns violinos, os outros músicos também compraram guitarras no Steve's Music Store. Nunca mais se esqueceu. É verdade, nunca mais me esqueci, porque era uma boa guitarra. E a passagem, agora sintetizando, a passagem da música clássica e da minha formação clássica para os DJs, foi tudo progressivo, foi muito progressivamente, em que com o Quinta do Bill aprendi a improvisar, porque quando nós terminamos um curso superior de violino, temos aquelas noções de música clássica e estamos muito presos à partitura. No fundo foi com a Quinta do Bill que eu aprendi o viso, a libertar-me das pautas. Lembro-me de um episódio que talvez no primeiro ou no segundo concerto que eu tive com eles, eu nos ensaios eu escrevia as partituras, escrevia as pautas musicais para não me esquecer das passagens mais importantes. E no palco utilizava as pautas, uma estantezinha, tal e qual como tenho ali uma estantezinha com as partituras, e estava, enquanto eles estavam todos a tocar de improviso e de memória, não é? Tinham as músicas já todas memorizadas na cabeça, eu tinha ali, como se diz, é quase uma cábula, não é? Ter as partituras para não me esquecer das minhas passagens. E uma vez o guitarrista percebeu que eu estava muito preso às pautas e literalmente pôs-me aos papéis. Ele deu um pontapé na estante e disse assim: toca agora, toca agora. Não é que tu és capaz. Ele sabia que era capaz. Sim, aqui ele mandou um pontapé naquilo, as folhas voaram todas, aquela expressão de ficar aos papéis é mesmo assim, os papéis ficaram todos espalhados no chão. Literalmente ficou aos papéis. Fiquei muito aflito e a partir daí, pronto, tive que fazer um esforço para conseguir decorar e nunca mais utilizei partituras, comecei a decorar as músicas e a pôr as músicas na cabeça e a tocar de improviso também. A passagem para os DJs é com a prática, devido ao facto de eu me ter evidenciado com o grupo Quinta do Bill, que na altura era muito famoso, as discotecas da época começaram a fazer o chamado live act. O live act era muito interessante, eles tinham o DJ da casa, ou chamavam um DJ, aconteceu com o Pete Dazuka, aconteceu com o Diego Miranda também, o qual eu gosto imenso de tocar com o Diego Miranda, e com o Divanito. O Divanito é o DJ com o qual eu tenho trabalhado mais regularmente, inclusive vamos muito para Ibiza. Isto foi tudo, é como eu digo, foi progressivo, ou seja, comecei por fazer uns live acts nas discotecas, onde eles anunciavam Nuno Flores dos Quinta do Bill e dos Corvos, ou seja, punham aquilo, até punham o nome Quinta do Bill e Corvos maior do que o meu nome, isso gerava ali alguns conflitos nas bandas, porque eles diziam assim, pá, estão-se a utilizar o nome da banda e no fundo só vai um músico. Mas pronto, eu não tinha culpa, eles faziam a publicidade sem eu verificar primeiro. Chegou a acontecer porém a publicidade de Quinta do Bill e Corvos e quase o meu nome quase nem aparecia. Então, mas pronto, foi uma aprendizagem. Cada vez que eu tocava nas discotecas eu aprendi algo, porque eu não conhecia aqueles DJs de lado nenhum e todas as semanas apareciam músicas novas e eu tinha que improvisar, eu tinha que convencer o público, tinha que mostrar ao público que não estava aos papéis, lá está, tinha que mostrar que estava à vontade e que dominava a situação.
E então cada vez que eu tocava numa discoteca foi uma pequena aprendizagem, sempre progressivamente, até pronto, hoje em dia sinto-me como peixe na água. Já toquei em Ibiza muitas vezes, inclusive eu fiz um live no Pachá já há uns anos, que isso até foi noticiado pela imprensa, foi com um DJ internacional que é o David Guetta, inclusive dei algumas entrevistas no Paraguai, anunciaram-me como o violinista do David Guetta, isso para mim foi uma grande rampa de lançamento. E fiz algumas digressões internacionais pela Índia, inclusive encontrei o Diego Miranda na Índia, no mesmo festival onde eu estava. Engraçado, eu fui convidado para tocar num auditório música clássica e disseram-me que estava um português, um DJ, que ia tocar mais tarde. E eu perguntei, mas como é que se chama? Diego Miranda. Ai, o Diego Miranda. Nem queria acreditar. Nem queria acreditar, imagino, na mesma cidade, a Índia é tão grande, não é? Imagino estar um amigo meu e sem eu ter conhecimento, na mesma cidade, à mesma hora. E então ele não sabia que eu estava lá e eu apareci pelo palco, eu pedi para me levarem ao palco, entrei pelo palco adentro, ele nem queria acreditar, ele já estava a meio da atuação, eu subi lá para cima da cabine, peguei... Foi interessante. Foi o momento alto do concerto, imagino. Tenho que ver esse momento. Foi engraçado, porque foi total improviso, foi espetacular. Nuno, que projetos tem na manga neste momento? Eu sei que a pandemia não foi muito afável para com os músicos, para com as artes, para com a cultura, mas acredito que também deu para sermos um pouco mais criativos, porque o facto de estarmos confinados às nossas casas deu-nos mais largas, tivemos mais tempo para dar largas à imaginação. Que projetos é que tem na manga? É assim, eu no fundo, eu confesso, para ser totalmente sincero, que musicalmente estou um pouco parado. Eu podia estar aqui a inventar que tenho feito mil e uma coisa a nível musical. Não, digo a verdade. Eu tenho plantado árvores, tenho-me dedicado a arrumar a casa. Também é bom. Tenho a casa em obras, a casa está em obras, estou a pintar a casa, tenho os pedreiros a pintarem a casa por fora. Onde é que vive, se não é indiscrição? Eu vivo em Azeitão. Ai, que zona maravilhosa! Perto da Serra da Rábida, que costumo ir à praia. Pois, imagino um sofrimento horrível, coitado. Eu normalmente é assim, os meus dias são muito mais pacatos. Eu tento ver a pandemia pelo lado positivo. Tenho tentado, sei lá, fazer um autoconhecimento, fazer um balanço da minha vida até agora, porque toda a minha vida foi sempre a correr. Quase não tinha tempo para estar com o meu filho, para estar com os meus pais, com a minha família. Ou seja, eu estava sempre a correr de um concerto para outro, sempre com aquela coisa daquela engrenagem, não é? Que torna-se uma bola de neve e depois ganhamos dinheiro com isto, a coisa torna-se... Parece que quando paramos não gostamos de parar e começamos a sentir-nos mal por não estar a trabalhar tanto e começamos a procurar trabalho sempre nessa workaholic. E então, neste momento, como pelo menos eu falo por mim, fui obrigado a parar, tenho feito mais jardinagem. Eu sou ativista da Greenpeace, sou associado à Greenpeace, planto imensas árvores, sem fins lucrativos, só de uma forma altruísta. Pronto, desde que vim viver para aqui, em Azeitão, desde 1998, que me dediquei um pouco aos jardins. Pronto, comecei pelo jardim da minha casa, depois um terreno aqui próximo, comecei a plantar umas arvorezinhas e começou-me a dar imenso prazer, imenso gosto ver as plantas a crescer e as árvores de fruto e pinheiros mansos, etc. E confesso que musicalmente tenho saudade de umas aulas online e pouco mais. A nível de vida em si, tenho uma vida mais calma, estou mais centralizado, estou mais centrado, consigo pensar que a vida é finita, pensar mesmo que daqui a uns, sei lá, se tudo correr bem, daqui a 40, 50 anos já cá não estarei, os meus pais já cá não estarão também, e no fundo é viver o presente, aproveitar bem o presente, não pensar nas tristezas do que aconteceu no passado, não estar demasiado também preocupado com o futuro e tentar viver o presente de uma forma mais tranquila, porque eu nunca tive uma vida tranquila, sempre andei a correr de um lado para o outro. Neste momento, uma vida tranquila, dedico-me à jardinagem. Sinceramente, é o que eu tenho feito. Tenho é plantado ótimo, pôr as mãos na terra faz muito bem.
Nuno, isso. o corvo pode simbolizar a morte, a solidão, o azar, o mau presságio. Por outro lado, pode simbolizar também a astúcia, a cura, a sabedoria, a fertilidade e a esperança. Porquê corvo? Exato. Pois, quem sabe, sabe. Uau!